Este conteúdo foi produzido com o apoio de inteligência artificial e tem finalidade educacional. Ele não substitui a leitura da lei seca, que é indispensável para a correta compreensão do tema. Feito o recado, vamos ao conteúdo. Imagine tentar pilotar um avião comercial gigantesco, sabe, carregado de passageiros. Responsabilidade enorme. Exato. Só que o painel de instrumentos lá no cockpit tem um defeito muito grave. O medidor de combustível só é atualizado, uma vez por ano. Nossa, é um pesadelo logístico. Pior ainda, os pilotos têm permissão para usar o dinheiro que estava reservado para o querosene da viagem para comprar lanches de luxo no meio do voo. E torcendo para um vento favorável, milagroso, empurrar o avião até o destino final, né? Exatamente isso. E por décadas, a gestão das contas públicas aqui no Brasil operava exatamente com esse nível surreal de improviso. Era um risco constante. O avião estatal estava sempre voando às cegas. Invariavelmente à beira de uma pane seca. E a conta daquele pouso de emergência sempre sobrava para quem estava na cabine de passageiros. Com certeza. Essa imagem ilustra perfeitamente o caos do período antes dos anos 2000. Havia uma ilusão generalizada de que o Estado tinha recursos infinitos. Ou pior, que a inflação crônica sempre ia mascarar os buracos do orçamento. E mascarava, em certa medida. Sim. Governadores usavam os bancos estaduais como se fossem impressoras de dinheiro não oficiais. Prefeitos assumiam compromissos trilionários sem ter a menor ideia de como iam pagar isso na década seguinte. Caramba! Não tinha amarra, sabe? Ligando o ímpeto político de gastar à realidade matemática de arrecadar. Bom, o tema do nosso mergulho profundo de hoje é justamente o mecanismo que consertou esse medidor de combustível, aquele que blindou o painel do avião. A famosa LRF. Isso aí. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a mundialmente elogiada Lei Complementar número 101 do ano 2000. É uma lei divisada de águas. E a nossa pilha de fontes para este mergulho está incrivelmente densa. Bem diversa, não é? Muito. Estamos cruzando o texto bruto da lei com cartilhas de transparência do Tesouro Nacional, manuais da Secretaria de Finanças, relatórios do IPREV. Tem também os blogs de contabilidade. Sim, e até mapeamentos estruturais que são usados na preparação de alto nível para concursos públicos. E essa abordagem dos concursos é fantástica para quem acompanha o programa. Por isso mesmo, a nossa missão hoje é agir quase como professores especialistas. Vamos tratar esse mergulho como um guia de estudo definitivo em áudio, focado mesmo na retenção de conteúdo. Excelente ideia. A gente vai definir os conceitos-chave, destacar aquelas famosas pegadinhas de prova que confundem todo mundo e traduzir tudo isso de forma clara. Certo, vamos destrinchar isso. Vamos lá. A riqueza desse material todo está em revelar que a LRF passa longe de ser só uma planilha contábil chata. Trata-se de uma peça sofisticada de engenharia comportamental aplicada à administração pública. Nossa, engenharia comportamental. Porque o que a lei faz na prática é antecipar a natureza humana de quem está no poder. Ela cria barreiras físicas e jurídicas contra o populismo fiscal. A LRF transformou aquela cultura política do tipo gaste o que quiser, o próximo que pague, no pragmatismo do gaste apenas o que você tem. E prove de onde vem o dinheiro. Exato. Ela arquitetou isso sobre 4 pilares bem definidos: planejamento, transparência, controle e responsabilização. O fascinante aqui é que a espinha dorsal de todo esse sistema, de todos esses limites, atende por um nome muito específico. A Receita Corrente Líquida. Exatamente, a RCL. Praticamente nenhum cálculo de restrição na LRF pode ser feito sem antes olhar para esse número. E para visualizar de forma mais sintética, como um verdadeiro guia de estudos, eu gosto de usar uma analogia facilitadora. Qual seria? Imagina um orçamento de um profissional autônomo. Um arquiteto, por exemplo. Certo. Esse arquiteto não pode financiar a compra de uma cobertura de luxo em janeiro só porque o mês de dezembro anterior foi espetacular. Ah, claro. Porque ele fechou uns 3 projetos grandes. Isso! Seria uma irresponsabilidade total assumir uma dívida de 30 anos com base em um pico de faturamento de 30 dias. Com certeza. E a LRF obriga o governo a ter essa exata mesma prudência. A RCL não é só o que entrou no caixa este mês.
Ela é uma média móvel, uma média de segurança de 12 meses. O que é um mecanismo brilhante de estabilização, sabe? Sim, suaviza os picos. Exato. Impede que o pagamento do IPTU em janeiro, por exemplo, crie uma ilusão. O gestor não pode criar uma despesa permanente baseada numa euforia econômica passageira. E tem a palavra líquida no nome, não é? Bem lembrado. A LRF proíbe o gestor de contar com dinheiro que, na verdade, não é dele. Tem que subtrair as transferências constitucionais e as contribuições da Previdência. O que sobra é o fôlego real. Mas peraí, deixa eu testar essa lógica com você. Manda. Se a RCL cresce muito durante um ano de explosão econômica, o governante ganha um passe livre. Tipo, ele pode magicamente inventar novas despesas contínuas porque a média subiu. A resposta curta e direta é um enfático não. 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 O legislador já antecipou essa tentação. É aí que entra o artigo 17, que é muito punitivo sobre despesas obrigatórias de caráter continuado. Que são aquelas que duram mais de 2 anos, certo? Isso. Não basta o cofre estar cheio agora. O gestor tem que provar matematicamente o impacto dessa despesa para o ano atual e para os 2 seguintes. Ou seja, a festa de hoje não pode causar a falência de amanhã. E as fontes também explicam a lógica da compensação, estruturada quase como regras de peso. Sim, a matemática é dura. Quer criar despesa permanente? Tem que indicar a fonte de custeio. Ou você corta outra despesa do mesmo tipo, ou aumenta uma receita de forma permanente. O que quase sempre significa elevar imposto, que dá um custo político enorme. Não dá para financiar algo permanente vendendo um terreno do Estado, que é temporário. Nem pensar. E essa restrição severa nos leva direto para o maior ralo de dinheiro público, que é onde a lei é mais implacável. A folha de pagamento. A famosa despesa com pessoal. O que faz sentido porque você pode paralisar uma obra se a verba acabar, mas não pode parar de pagar médicos e professores. Exato. Por isso, a LRF colocou limites fixos em relação à RCL. Os famosos tetos, que em provas de concurso, inclusive, caem o tempo todo. A União tem um teto de 50%. E os estados e municípios têm um limite de 60% da receita corrente líquida. E a divisão estadual desses 60% é muito interessante, porque as fontes detalham isso em bullet points estruturados. Sim, a torta não fica toda com o governador. São 49% para o executivo, 6% para o judiciário, 3% para o Legislativo e Tribunal de Contas e 2% para o Ministério Público. Essa divisão independente evita que um governador inche o Executivo e, para fechar a conta, corte o orçamento justo de quem investiga ele, como o Ministério Público. Uma defesa institucional perfeita. Mas, lendo os materiais, a grande guerra tática é sobre o que entra nessa conta de despesa com pessoal. Ah, aqui entram os pontos de atenção, aquelas pegadinhas clássicas que derrubam muita gente. Com certeza, porque a definição absorve não só quem está na ativa. Entram os inativos e pensionistas pagos pelo Tesouro. O que vira uma bomba demográfica em muitos estados. Mas a maior pegadinha de todas é a terceirização. Sim. O truque antigo era, o prefeito chegava no limite, parava de fazer concurso e contratava uma empresa para fornecer a mão de obra. Jogando o custo lá para a área de custeio e mascarando a folha. Só que a lei foi cirúrgica. Se a terceirização for para substituir servidor ou empregado público, conta no limite de pessoal, sim. Exato. Não dá para varrer o funcionário para debaixo do tapete. Já a indenização por demissão não entra. Bem lembrado. E para evitar a colisão com esses limites, a LRF criou a dinâmica dos semáforos, não é? Sim, os alertas. Quando o gasto bate em 90% do limite, é o limite de alerta. E é tipo o Tribunal de Contas dizendo, estamos de olho. Isso, mas a trava real vem aos 95%, o limite prudencial. O sinal amarelo piscante. Aí a caneta do gestor é confiscada. Fica proibido dar reajuste, criar cargo, pagar hora extra e contratar qualquer pessoa nova. Mas espera, eu preciso fazer um contraponto. Isso não pode engessar uma cidade numa crise? Tipo, se a RCL cai, o limite bate nos 95%, a cidade não pode contratar médico num pronto-socorro? Essa é uma dúvida muito comum.
Mas a lei pensou na continuidade dos serviços essenciais. Mesmo no limite prudencial, existe uma exceção clara. Qual é? A reposição de vagas por aposentadoria ou morte nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Ah, então se o médico aposentar, pode contratar outro para a mesma vaga. Exato. A máquina não incha, mas também não para de funcionar nas áreas críticas. Entendi. Mas e se furar o sinal vermelho? Passado 100% do limite máximo? Aí o gestor tem 8 meses, ou seja, 2 quadrimestres para resolver. E tem que cortar 1/3 do excesso logo nos primeiros 4 meses. O que força a demissão de cargos em comissão e servidores não estáveis na hora. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O pânico do fim de mandato. Ah, o último ano de governo. Historicamente, no Brasil, era sinônimo de terra arrasada. A regra dos 180 dias é implacável. Nos últimos 6 meses de mandato, é terminantemente proibido qualquer ato que aumente despesa com o pessoal. Independentemente de qualquer coisa, mesmo se o cofre estiver transbordando de dinheiro, não pode. Isso acaba com aquela tradição de dar um aumento gigantesco na véspera da eleição só para ganhar voto e deixar a bomba para a oposição pagar em janeiro. É a lei protegendo o caixa. E além dessa regra, tem o artigo 42, que pega os últimos 8 meses do mandato, os 2 últimos quadrimestres. Sobre os restos a pagar. Isso. O prefeito não pode assumir nenhuma despesa que não consiga pagar no mesmo ano. A não ser que deixe o dinheiro vivo em caixa carimbado para essa dívida. Acabou a farra de deixar a gaveta cheia de nota fiscal vencida. Exatamente. Mas toda essa engenharia não serve de nada sem luz sobre as operações. É aí que entra a transparência. Sim, os relatórios obrigatórios. RO bimestral, cruzando a receita e a despesa. Mas convenhamos, de que adianta a prefeitura colocar um PDF gigante no site, cheio de termos contábeis que ninguém da população entende? Não é só esconder a verdade à plena vista? Eu concordo. E a própria LRF prevê que esses relatórios precisam ter versões simplificadas, justamente para permitir o controle social efetivo. Para o cidadão comum, o jornalista da cidade, poder fiscalizar. Exato. E mais, a cada quadrimestre tem as audiências públicas. O prefeito tem que ir lá na Câmara Municipal dar as caras. Tem que dar a cara a tapa e explicar os números. Mas, e se ele ignorar tudo isso? O bicho vai pegar. Vai mesmo. As sanções da LRF são agressivas. Nossas fontes dividem isso em 2 níveis: sanções institucionais e sanções pessoais. O que acontece no nível institucional? O ente público sofre. Muito. A cidade ou estado fica proibida de receber transferências voluntárias da União. Aquele dinheiro para fazer convênio, asfaltar rua, construir praça. Cortado a zero. Exceto saúde, educação e assistência social. E também fica proibido de pegar qualquer empréstimo novo no banco. A cidade vira um pária financeiro. Mas a punição institucional pune mais a população. Eu fico impressionada com a gravidade das sanções pessoais, baseadas na Lei de Crimes de Responsabilidade Fiscal. É aí que o CPF do governante sangra. O político pode levar uma multa de até 30% dos vencimentos anuais dele, tirado do próprio bolso. E tem mais: perda do cargo, cassação do mandato, inabilitação para funções públicas. E até cadeia. Reclusão de 1 a 4 anos por atos como aumentar o pessoal ilegalmente naqueles últimos 180 dias. Isso levanta uma questão importantíssima. O papel aceita tudo. Essa lei é um relógio suíço perfeito no papel, mas depende dos tribunais de contas e do Ministério Público. Verdade. Se o julgamento demorar 5, 7 anos, o efeito pedagógico desaparece. A sanção tem que ser tempestiva. A regra só é forte se a fiscalização for rápida. Exato. Então, o que tudo isso significa no panorama geral? A LRF é um gigantesco freio de arrumação. Sem dúvida. Ela estipula aquela RCL de 12 meses, o teto de 60% nos municípios e estados e o bloqueio absoluto nos últimos 180 dias. Trouxe previsibilidade, sabe? O planejamento agora é obrigatório. E como prometemos que este seria nosso guia de estudos prático, vamos para o desafio de revisão. Opa, adoro essa parte. Preparei 3 afirmações rápidas de certo ou errado, baseadas no que discutimos, para quem acompanha a gente testar a memória agora. Vamos ver se o pessoal prestou atenção. Primeira,
Gastos com terceirização que substituem servidores entram no cálculo do limite de pessoal. Certo ou errado? Essa é a pegadinha clássica. E a resposta é? Certo. Entra sim. Segunda afirmação. Se o limite de alerta for atingido, o governante é imediatamente preso. Totalmente errado. O limite de alerta de 90% é só um aviso do Tribunal de Contas, o sinal amarelo. Ninguém é preso por isso. Perfeito. Terceira e última. A LRF proíbe o prefeito de deixar contas para o sucessor sem deixar o dinheiro em caixa. Certo. Essa é a regra de restos a pagar dos últimos 2 quadrimestres. Muito bem, fechou a conta. Para encerrarmos, queria saber a sua visão sobre o futuro. Olha, é uma reflexão que vai além das nossas fontes de hoje. Pense na ascensão das moedas digitais governamentais e da contabilidade baseada em blockchain. Hoje dependemos muito do fator humano para fiscalizar um PDF. Num futuro próximo, com contratos inteligentes, a irresponsabilidade fiscal pode se tornar mecanicamente impossível. Como assim? Imagina os algoritmos congelando os cofres da prefeitura no milissegundo exato em que a proporção da folha violar o limite prudencial. Automaticamente. Uau. A barreira jurídica viraria uma barreira digital incontornável. O avião cortaria o gasto com o lanchinho de luxo na hora que detectasse o nível baixo de querosene. Exatamente. O código computacional garantindo o código fiscal. Fica essa reflexão provocativa para quem nos ouve. Com certeza. Um cenário fascinante. Continuem acompanhando os dados de suas cidades e a gente se encontra no nosso próximo mergulho. Se o vídeo contribuiu para os seus estudos, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar novos conteúdos.